Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play e acompanha a partir de agora, aqui direto da redação do Jornal da Orla, mais um programa Em Dia com a Saúde. E aí vamos abordar um tema que diz respeito diretamente a você e a muitas pessoas que você conhece, que é a importância do aleitamento materno. Estamos no Agosto Dourado, que tem, nesse ano destaca o tema é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Para falar sobre esse assunto, eu convidei duas especialistas da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, a pediatra Alessandra de Jesus e a enfermeira Andressa Martinez. Alessandra, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda aqui na redação do Jornal da Hora. Eu que agradeço, né? Uma iniciativa tão bacana. A gente está no mês, né, do Agosto Dourado, então a Secretaria de Santos está com várias atividades nas policlínicas, já tivemos alguns eventos a semana passada, e é muito importante a gente conscientizar a população, né, sobre o tema. Andressa, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda aqui à redação. Muito obrigada pelo convite. Eu acho muito importante a gente falar desse tema, não só esse mês, mas como o ano inteiro. A gente já tem progredido muito nessa questão do aleitamento materno, mas a gente ainda está muito aquém daquilo que a gente precisa chegar. Mas essa é uma ótima iniciativa, essa é uma ótima oportunidade para a gente falar desse tema tão importante que salva mamães e bebês, né, pelo mundo inteiro. Alessandra, antes da gente falar sobre a amamentação em si, eu queria falar sobre a importância do pré-natal e a importância de já preparar a mãe para o que vem pela frente aí, que é a amamentação, né? Então, as dicas, as orientações sobre a amamentação começam no pré-natal, é isso? Sim, começam no pré-natal, não é? A gente deve enfatizar alguns temas e normalmente a mãe se preocupa muito com aquela bateria de exames, ultrassom, e parece que a questão da amamentação vai ficando, né, de lado. Mas é muito importante que a gente tenha um colega, um obstetra, né, que ele toque nesse tema, que ele mostre aonde está a nossa rede de apoio. Por exemplo, aqui em Santos, a mulher que inicia o pré-natal, ela recebe uma informação do plano de parto. Né? Então, esse plano de parto, a enfermeira senta com ela, mostra tudo o que vai acontecer, as consultas, os exames, como vai ser o parto, o que vai acontecer no parto, a preferência do parto normal, do parto cesárea. E aí sim, nesse momento, ela também toca no assunto da amamentação, da importância de você ter uma consulta que pode ser agendada também com o pediatra, já no final, no último trimestre, para que toque nesse assunto e converse, né, as orientações mais simples em relação como é a amamentação. É muito importante a gente enfatizar que a amamentação não dói, não é? As mulheres trazem muitas crenças dizendo que não é para doer. Não, não é para doer. Então, é muito importante que nesse momento ela receba uma informação útil. E lógico, nas nossas maternidades, né, existe uma política muito forte de amamentação. E elas também vão receber essa informação. Mas é muito melhor que ela já saiba o que vai acontecer, que ela já saiba como vai ser a amamentação e receba essa informação. Andressa, nisso que a Alessandra está falando, quais são as principais preocupações ou medos, crenças que as mães têm, tanto do ponto de vista emocional quanto até do ponto de vista físico? Quais são as principais dúvidas que elas têm? Eu percebo que hoje há uma grande pressão sobre a mãe nessa questão da amamentação, né? Como a gente tem falado muito, abordado muito, hoje as mães sentem mais essa pressão. Eu preciso amamentar. Elas entendem, né, a necessidade, a importância, mas também vem com aquela cultura, né? Qual a cultura? Será que o meu leite vai sustentar? Será que eu vou ter leite suficiente para o meu bebê? A minha mama é pequena. Será que eu vou ter leite suficiente? E se doer? Né? E se machucar? E se meu bebê não ganhar peso? Então, as mães hoje, elas estão muito preocupadas com essa parte também. E também tem a questão do apoio, né? Da rede de apoio. E a gente perdeu muito isso na pandemia, né? Uhum. A pandemia foi um momento muito crucial na questão da amamentação. Por quê? A mulher, na fase do puerpério, ela passa por uma questão hormonal muito importante, que o estrogênio dela sobe lá em cima.
E isso traz algumas consequências emocionais para a mãe, né? Então, uma questão bem fisiológica. E, assim, os estudos mostram que 85% dessas mulheres passam pelo blues puerperal, que é uma tristeza que a mulher sente logo que ganha um bebê. E aí, isso também é uma cobrança, porque, assim, hoje, as mulheres, elas têm... Que ninguém entende, né? Não, e ninguém entende, quem está ao redor não entende, a própria mulher não entende. E aí o que acontece? A mulher hoje, ela planeja para ter filho, né? Porque cada vez mais as mulheres estão tendo filho, cada vez numa idade mais avançada. Então, a partir de 30, a gente tem mulheres de 40, 45 que têm filhos hoje. E porque as mulheres estão mais inseridas nesse mercado do trabalho, no mercado, né, profissional. Então, elas buscam uma maternidade mais tarde. E aí o que acontece? Ela quer muito aquele bebê. E quando aquele bebê nasce, ela sente uma tristeza, ela sente uma insegurança. Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir fazer as coisas? E quando eu voltar ao trabalho, como que vai ser? Eu nem ficava em casa e agora eu tenho que ficar o dia inteiro. E aí, na pandemia, as mulheres elas estavam mais afastadas, tanto da sua família, da sua rede de apoio, dos avós, né? Que eram ali aquela segurança que a mãe tem com a própria mãe dela e ela precisou ficar afastada. Então, a gente percebe que essa questão emocional também é uma grande preocupação das mulheres. Agora, Alessandra, falando do ponto de vista da amamentação em si, que todo mundo fala, é muito bom amamentar, faz bem para o bebê, é nutritivo. Eu queria que você falasse os benefícios para a mãe em si, né? Tá. Quais são os benefícios, tanto do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista emocional. Até nesse contexto aí de, como é que é? Blues? Blues blues. pós-parto. Baby blues, isso, né? Blues puerperal, né? Esse blues pós-parto, a gente teve muito isso, né? Então, hoje nas consultas, quando eu recebo uma mãe e um bebê, eu sempre pergunto como está a família e como foi a gestação. Então, a conversa, ela começa, como foi a gestação? Foi querida? Foi assustada? Foi desejada? Você recebeu uma rede de apoio? Normalmente, numa primeira consulta, por exemplo, né, de pediatria, a gente já consegue perceber, quando a gente coloca o bebê para mamar, a mãe sensível, e ela vai dando sinais que alguma coisa não está tão tranquila. Então, é só para frisar que o blues pós-parto, ele precisa ser conversado, né, com o médico, o ginecologista. No caso da nossa rede, nós temos as enfermeiras, isso tem tratamento, não é? E se não houver um tratamento precoce, você pode evoluir até uma psicose pós-parto. Então, é um tema bem delicado, não é? E que é importante que a gente converse com essas mulheres e elas entendam que tudo bem, não precisa necessariamente ter uma história de alguma depressão na família, isso acontece com qualquer mulher. Para a mulher, a vantagem da amamentação, ela já começa na hora que o bebê nasce, não é? Então, nas maternidades, onde a gente consegue colocar lá o bebê já precocemente, para estimular, para ter vínculo. O primeiro contato do olho já começa a paixão. Já começa a acontecer ali uma intervenção. E aí só vai a sequência, né? Quando a mulher amamenta, você tem a diminuição do sangramento, a amamentação diminui o útero mais precocemente, né? Ele desincha mais precocemente, contrai mais precocemente e, consequentemente, desincha e dá menos sangramento. Essa mama, como ela foi uma mama preparada, amamentada, diminui a chance de ter câncer de mama, né? Ela desincha mais rápido, ela volta para o peso dela mais rapidamente e você vai, né? A gente brinca que eu sempre pergunto: vocês acham que a gente nasceu para ser mãe ou a gente aprende a ser mãe? E o que a gente observa na nossa experiência, que muitas aprendem. E esse aprendizado, ele vai muito a mais do que uma amamentação. A gente vê, através desse empoderamento dela, através dela acreditar que ela pode, ela reverte muitas coisas. Então, a gente já viu muitas mulheres saírem da drogadição, a gente já viu famílias se reconstituírem emocionalmente e socialmente através dessa mulher que se empoderou. Então, eu brinco que são os benefícios extramuros que a sociedade, a gente precisa falar sobre isso. Andressa, eu queria que você falasse para a gente da importância da amamentação para o bebê, principalmente nos primeiros momentos da vida dele, e aí fazer aquela pergunta que não quer calar.
Até quando o bebê pode ou deve mamar? Seria impossível aqui eu descrever todos os benefícios do aleitamento materno para o bebê. Mas eu vou citar alguns aqui para a gente não ficar até o ano que vem aqui, no próximo Agosto Dourado. Mas os benefícios são a questão nutricional, que é indiscutível, né? O leite materno é o melhor alimento do mundo. O segundo melhor alimento do mundo considerado é o ovo. Então, o primeiro é o leite materno. Isso já foi comprovado por inúmeros estudos. O benefício, então, imunológico. Eu sempre falo para as mães assim, toda vez que você estiver amamentando, pensa que você está dando a melhor vacina para o seu bebê. Porque toda a questão imunológica da mãe, IgA, IgM, tudo que ela tem de vacinas que ela recebeu ao longo da vida, de doenças que ela recebeu ao longo da vida, ela vai estar passando para aquele bebê no momento da amamentação. Então, aquela vacina, ela é tão poderosa porque quando a gente fala em imunização, nos imunológicos, a gente pensa assim, que eles foram fabricados, que eles passam por vários processos até eles serem administrados. Mas o leite materno, ele é uma vacina poderosa, né? Ele chega a ser ali uma questão de proteção muito grande. Então, no primeiro momento de vida, que a gente chama minuto de ouro, que é onde o bebê tem aquele contato pele a pele com a mãe, e na primeira hora de vida que ele vai receber o aleitamento materno, ele recebe, né, o primeiro leite com muito anticorpos ali, né, que é o colostro. E quando a gente fala de colostro, as mães falam assim: eu só tenho o colostro. Eu só tenho um colostrinho. O meu leite não desceu. E isso a gente precisa desmistificar, porque o colostro é um leite poderosíssimo. Porque dentro dele a gente tem a maior imunização que ele vai receber ao longo da vida. Então, aquele primeiro momento ali que o bebê mama, ele vai estar recebendo a imunização para ele poder viver nesse mundo. Porque ele estava num ambiente estéril dentro da mãe, né? E aqui ele veio para um ambiente, e logo que um ambiente hospitalar, que a gente fala de infecções hospitalares. Ele não nasceu na casa dele, onde não tem infecção, ele nasceu dentro de um ambiente que tem a infecção hospitalar. Então, aquela mãe protege aquele bebê com aquele leite poderoso, né? Outro benefício que a gente fala é que os bebês que são amamentados ao leite materno, no seio da mãe, ele aumenta o QI em 4.0 na escala, né? Esse estudo começou na Nova Zelândia e já percorreu vários lugares do mundo, e cada vez que se pesquisa, a questão do QI aumenta. A gente começou com 3.1, a gente já está em 4.0. Então, a gente brinca, né, que as nossas crianças de peito são inteligentíssimas, 3 vezes mais, assim. Outro benefício também é toda a questão da carga dentária, né? A gente tem a questão que toda essa parte, quando o bebê suga no seio da mãe, ele usa 22 músculos da face. E esses músculos também, eles estão ligados à coluna. Então, a gente percebe que até a questão postural, a questão toda respiratória, ela melhora com o aleitamento materno. A gente melhorando a questão respiratória, a gente diminui doenças respiratórias, como asma, bronquite e outras inúmeras, né? Sinusite, rinite, a gente diminui muito essa incidência, e a gente também melhora o sono, porque o que atrapalha o sono? A respiração bucal. Então, uma criança que ela acaba mamando a mamadeira, ela faz uma atresia da maxila, que é um estreitamento da maxila, e isso dificulta a respiração nasal dela. Então, ela vai ser um respirador bucal. Então, como que é uma postura de um respirador bucal? Assim. Então, você vê que atrapalha toda a questão postural, genética. Outro benefício a gente fala que a criança de peito, ela não fica doente. E se fica doente, não morre. A gente diminui, assim, inúmeros questão da mortalidade infantil. É um número muito grande, né? A gente fala de 880 mil mortes no mundo, a gente poderia evitar com o leite materno. Fora economia para a família, aí eu já vou falar da família, né? Vamos ficar só no bebê, que são muitas coisas. E o bebê também, ele vai ter aquele vínculo com a mãe. E isso a gente fala assim, não só nesse momento da criança na primeira infância, mas a gente fala na adolescência, na fase adulta. E a gente sempre fala assim, bebê de peito é bebê bem resolvido. É bem resolvido, é isso aí. Porque ele tem aquele vínculo emocional com a mãe. Ele está recebendo amor, né? Ele está olho no olho com a mãe, ele está sendo alimentado. Existem... Aquele toque, né?
Existem trabalhos, vários trabalhos, né? E tem um médico americano que ele faz um trabalho que fala sobre o trauma, né? E uma das técnicas, eles vão para os presídios e aí eles perguntam, né? Quem, naquela roda gigantesca, quem sofreu algum tipo de violência por um familiar ou um conhecido deu um passo à frente? Aquela multidão, um passo à frente. Quem na sua vida sofreu algum tipo de abuso emocional, físico, social? Um passo à frente. Quem foi amamentado? Quem não foi amamentado? Então, hoje, a gente acredita muito, não é? E é o que eu defendo, né? A amamentação para um mundo melhor. Porque a gente acredita que essa estimulação desse vínculo precoce, essa mãe que se supera, será que ela vai ser capaz de abandonar? Será que ela vai ser capaz de bater, de machucar? Então, a gente acredita muito, né, nessa proteção social, sabe? Para um mundo melhor mesmo. E tem só um detalhe que a gente não falou, não sei se você vai perguntar, mas é importante a gente falar da proteção para o meio ambiente. Não sei se você ia perguntar Não, isso. mas vamos falar sobre isso é isso também. importantíssimo. É muito importante, porque as mães, elas desconhecem que a lata, que é linda, e ela tem a sua utilidade, óbvio, tem como que seriam as mães que não conseguem, as mães soropositivas, né? Lógico que a nossa bandeira é a amamentação, mas, na verdade, a gente tem um papel de empoderar tanto a mulher quanto essa criança. As latas, então a depredação das nossas minas de alumínio, a bauxita, o lixo que se acumula, né? O lixo plástico, com os bicos, chupetas, mamadeiras, as vacas, né? Porque é leite de vaca. Sim. As mães acham que a lata é o leite materno, mas é o leite da vaca. E a vaca precisa de pasto. Pasto, você tem desmatamento. Tem um impacto no meio ambiente. Muito. A água, né, Andressa? Quantos litros? A gente, para fazer uma mamadeira, é gasto 5 litros de água entre preparo e limpeza, né? Todo o processo de fazer uma mamadeira, a gente gasta 5 litros. Se a gente pensar que um bebê ele vai tomar ali, em média, uns 8 mamadeiras por dia, então são 8 vezes 5, 40 litros por dia. Se a gente pensar isso em meses, em anos, a gente tem um gasto hídrico insana, né? enorme. É bastante. Enorme. As latas, elas demoram 200 anos para decompor no meio ambiente. Imagina se nenhuma mãe do mundo amamentasse. A gente já tinha acabado com o mundo. Já. Alessandra, voltando aqui a questão de até quando o bebê ele deve ou pode ser amamentado. Então, a gente preconiza pelo Ministério que seja até 6 meses, exclusivo. Exclusivamente. Exclusivo. Porque o sistema imunológico, ele demora um tempo para ele ficar apto e forte para fazer defesa. Então, a ideia até os 6 meses é para que ele não faça reação alérgica, para que ele não, né, se eventualmente essa criança precisar receber algum outro tipo de leite, ele não faça reação alérgica. Mas o ideal, né, 6 meses e podendo ser até 2 anos ou mais. Na verdade, hoje a pandemia ela trouxe um cenário muito diferente. Essas mulheres ficaram em casa, essas mulheres amamentaram. Hoje eu falo para elas, olha, quanto você puder amamentar, você teve Covid? Você vacinou? Está passando no leite materno. Os bebês não vão receber a vacina agora, né? Então, é mais um fator de proteção. Então, 6 meses exclusivo, 2 anos ou mais. Esses dias eu estava no meu consultório, aí veio um bebezão desse tamanho, 1 ano e meio, mas na verdade ele parece que tem 3. E tchuc, a mãe me botou aquele peitão lindo, eu falei, ui, até eu, né? Aí eu falei, tá tudo bem? Ela falou assim, olha, doutora, tá tudo bem, né? Ele tá bem, eu tô bem, ele ainda quer mamar, então eu vou continuar. Então, ok, vamos aí. Enquanto essa mulher sentir que isso faz sentido para ela, pode amamentar. Muitas vezes até o próprio bebê ele fala assim, olha, já não quero mais. Né? Sim. A gente fala de desmame precoce antes dos 2 anos, né? Então, assim, um bebê, ele geralmente, ele não abandona o peito antes dos 2 anos.
só se ele sofreu algum trauma ou um impacto muito grande em algum marco de desenvolvimento dele. Mas, na maioria das vezes, eles fazem esse desmame gentil só a partir dos 2 anos mesmo. E aí é muito legal quando a mãe e o bebê eles entram num consenso para esse desmame gentil, que os dois sentem que acabou. Né, que eles dão tchau para o mamá, existem músicas, existem técnicas para um desmame gentil. A gente não usa mais um desmame brusco, né? Porque antigamente passava de pirona, pó de café. A gente não usa mais isso. Isso já foi comprovado que existe um impacto psicológico, né? A gente fala até de... Porque, assim, a criança de 0 a 3 anos é suprida pela fase oral. Então, ela recebe toda aquela fase oral ali como um amor, né, da mãe. E se ela é interrompida nessa fase oral, isso vai gerar traumas lá para o futuro, né? Alguns estudos já mostram isso. E aí aquela criança que virou um adolescente, um adulto, ela vai buscar compensar essa fase oral com alguma coisa oral, comida, vícios orais como cigarro, drogas e tudo mais. Eu queria falar agora sobre os serviços oferecidos pela prefeitura. Nós temos o banco de leite e o Disque Amamentação. Primeiro eu queria falar sobre o banco de leite. Como é que ele funciona? Então, na verdade, o banco de leite, ele não é da prefeitura, né? Ele é do Estado. Ele está lá no Guilherme Álvaro, não é? Nossa querida doutora Keiko, que foi a pioneira, né? Hoje está a doutora Roberta lá. E ele funciona das 8 ao meio-dia, né? E das 14 às 17. E ele, nesse momento, ele precisa muito das doadoras, né? E ele supre os bebês da UTI. Então, os bebês prematuros extremos, que estão lá na UTI do Guilherme Álvaro, o leite, ele vai para esses bebês. Mas, se a gente conseguir ter uma arrecadação maior de leite, uma quantidade maior de leite, de doadoras, você começa a expandir esse serviço. E ele também é para as mulheres, né, que têm alguma dificuldade com a amamentação. Então, qualquer mulher da região que tem alguma dificuldade... esse serviço ele só funciona de segunda a sexta, nesses horários. Ela pode se dirigir ao banco de leite para receber as informações em relação à doação. É importante que, nesse momento que ela for, ela leve a carteirinha de pré-natal, os exames dela, para chegar lá com as informações que o banco precisa. Normalmente, eles orientam a primeira doação e depois eles fazem um combinado como é que vão fazer para fazer a captação desse leite. Mas é um serviço muito importante e que diminuiu muito na pandemia. Então, a gente realmente precisa... Mais um efeito colateral da Exatamente. pandemia. A gente precisa incentivar a doação do leite materno. E o Disque Amamentação, ele funcionou bastante também durante a pandemia. Ele foi criado, né? Na verdade, a gente tem um grupo técnico de aleitamento materno da cidade de Santos e a gente tem, pensando, né, ali como que a gente faria essa promoção de aleitamento materno, já que a gente não poderia fazer grupos, que até o atendimento individual ele estava muito complicado, então a gente pensou no Disque Amamentação nesse momento e aí iniciamos ali, né? E aí a gente recebe as ligações de família, das puérperas. Quando a gente recebe a ligação de uma mulher que não é do município de Santos, normalmente a gente tenta resolver pelo Disque, porque é o WhatsApp, a gente pode mandar vídeo, a gente pode fazer chamada. Mas se ela for de São Vicente, da Praia Grande, como já aconteceu, a gente acaba dirigindo ela para o banco de leite. Tá? Então, esse serviço é muito importante. A gente está fazendo agora uma forte divulgação, porque ele está funcionando, não é? A gente podia deixar contigo o número depois, vamos né? Deixar aqui na descrição do Isso, vídeo embaixo. você desculpa. Pode falar. Aí eu deixo para você. Isso, E assim, a gente está fazendo a divulgação nas maternidades, nas nossas unidades de saúde, para poder ajudar essas mulheres, essas famílias, essas puérperas, né? Tá certo. Andressa, eu queria que você falasse sobre a mamalgesia. O que vem a ser esse palavrão? Mamalgesia, também conhecido como mamanalgesia, né? O que acontece? É uma técnica que a gente usa, né? De colocar o bebê para mamar, né? No momento de um procedimento invasivo. Que seria o quê? Vacina, teste do pezinho, coleta de exames laboratoriais. Então, o bebê, quando ele vai ao seio materno e durante a sucção, ele libera a endorfina, que é um hormônio do prazer e inibe a dor.
O bebê não vai sentir dor? Não, ele vai sentir, mas de uma forma menor. Os estudos comprovam que diminui em 5 segundos o choro do bebê durante o procedimento com essa técnica da mamalgesia. Mas a gente percebe que dura muito mais, muito mais. A gente fala que o bebê ele sai da sala de vacina consolado, né? Porque os bebês eles tomam vacina, às vezes 3, 4, né? E saem chorando até a porta da unidade, mas os nossos bebês que eles recebem a vacina em aleitamento materno, a gente percebe que diminui muito. Outro benefício é que ele está ali, né, sendo protegido pela mãe, diferente dele ser colocado numa maca, né? Porque quando a gente coloca um bebê numa maca, longe da mãe dele, a gente já tira ele do colo, né? Que o colo é o lugar de proteção. A gente já põe ele num lugar frio. Gera um estresse a mais aí. É um estresse, né? E aí o bebê ele passa por 3 tipos de estresse, que é o estresse que a gente fala nesse momento desde a gestação até os 2 anos, é onde a gente faz a construção neural. Então, trilhões de sinapses, elas acontecem nesse momento, né? E aí existem 3 tipos de estresse, que é o estresse tóxico, o tolerável e o positivo. Então, o positivo seria o quê? Na troca da fralda, o bebê chora, no banho, mas a mãe tá ali, é um benefício, né? O tóxico é aquele bebê que chora e ninguém vê, né? Que é o bebê que é abandonado. Esse é um estresse tóxico que destrói neurônios. E a gente tem um estresse tolerável que fica entre os dois, que é o bebê vai sentir dor, né? Então a gente está causando um estresse ali naquele bebê, né? Porque ele não sentia dor dentro do útero, e a gente está fazendo esse bebê sentir dor. Só que quando a gente faz esse estresse tolerável com o bebê ao seio materno, a gente diminui muito esse estresse. A mãe também, por outro lado, ela se sente protegendo o bebê no momento do aleitamento materno. Ela já não coloca mais o bebê ali na maca e parece que é uma tortura, que ela está fazendo mal para o filho dela. Ela está ali protegendo, então ela olha no olho, ela conversa, enquanto a gente aplica a vacina. A gente aumenta a cobertura vacinal muito do município, porque essas mães, elas confiam na gente, elas voltam, elas ficam felizes quando elas vão chegar lá na unidade e vão receber vacina, porque elas vão encontrar a gente, elas vão compartilhar. É uma técnica de promoção do aleitamento materno, porque durante a vacina, o que a gente vê? A gente vê a pega se ela está correta, a gente vê se a mãe está com dor para amamentar, a gente vê se esse bebê, a gente faz até o teste da linguinha, vê se esse bebê tem um frênulo lingual e isso vai impactar na amamentação, se esse bebê está com uma monilíase, que é um sapinho, a gente também encaminha para o pediatra. A gente vê se ela está usando algum artefato ali que vai atrapalhar na amamentação e a gente orienta, né, a ela. Então, são inúmeros benefícios da mamalgesia. Para a gente terminar a nossa conversa de hoje, porque senão a gente fica até amanhã, né? A gente gosta de falar, aqui, né? Que é um assunto interessante e importante, né? Uhum. Eu queria falar, para a gente encerrar, sobre a questão da mamadeira e também sobre as papinhas industrializadas. Certo. Se você recomenda ou que recomendações você dá no caso de utilizar esse tipo de alimentação. Então, é importante também é importante que assim, não só mulheres que querem amamentar estão nos vendo, né? Ou mulheres que conseguiram amamentar. Então, é importante a gente entender que amor ele pode ser dado de todas as formas. Então, a gente sempre fala o seguinte: na impossibilidade da amamentação, e você pode ter algumas formas, né, de você oferecer esse leite, ou uma mãe que está amamentando e está usando a fórmula, que ela pode usar um copinho para não haver o desmame precoce, não haver a confusão dos bicos. É ok você dar a mamadeira quando necessário, não é? Então, é muito importante que a gente também fale para a mulher que não conseguiu amamentar, que ela é poderosa, que o vínculo está aí, né? E que a rede também está para ela, né? Porque às vezes as mulheres que não conseguem ou que por qualquer situação não podem, soropositivas, ou qualquer situação que impediu a amamentação, elas se sentem. E às vezes não aconteceu nessa primeira gravidez, mas pode ser que na outra gestação, aonde as coisas estejam mais claras, ela esteja melhor, aconteça a amamentação. Então, que ela não se feche dizendo, eu não consegui, eu sou menos, nada disso, né? A gente está aqui para apoiar essa mulher em qualquer instância. A chupeta, a Andressa tem, né, uma experiência, ela é uma consultora em amamentação, muito do que eu sei, né? Então,
Fala sobre a chupeta, que Ah, você é fala importante maravilhosamente também, né? bem. Então, a chupeta ela é recebida dentro da família, ela é até muito cultural, né? Para que ela acalme o bebê. Só que eu sempre falo assim, a chupeta é aquela amiga falciane. Ela te ajuda no momento, acalma, só que ela prejudica, né? Depois. Como que ela prejudica? No desmame, Prejudica muito mais do que muito mais. No desmame precoce, ela proporciona isso, porque para o bebê sugar o seio materno, ele usa a linguinha, então ele coloca a língua para frente. E a chupeta, ela empurra essa língua para trás. Então, ela, neurologicamente, ela muda o comportamento de sucção desse bebê. Então, logo, assim, recém-nascido, é um impacto muito grande. Às vezes a mãe deixa para usar mais tarde, porque ela entendeu desse impacto, ela deixa para usar mais tarde. Só que o que acontece? Eu percebo que muitas mães falam assim: vou usar a chupeta para o bebê dormir. E muitas mães já me disseram depois que o bebê, quando a chupeta caía, de hora em hora, ele chorava. E aí ela tinha que levantar. Antes ela colocava para mamar, agora ela tinha que levantar para colocar a chupeta no bebê toda hora que essa chupeta caía. Então, eu tenho mães que... Uma mãe que me contou que ela colocava 6 chupetas ali no berço, que era para o bebê encontrar em algum momento. Tem um impacto oral, né? Daquela questão de disfunção oral. A gente impacta muito a chupeta nessa parte da carda dentária, né? E fora que ela é um grande propagador de candidíase, né? De fungo. Nas creches, né? Tu imagina, né? Nas Sim. escolas, nas creches. O leite ele fica parado ali, né? Cheio de glicose. E aí a bactéria se junta ali, vai para a boca do Um ambiente bebê. ideal para proliferar. Aí vai com aquele sapinho, aí vai para a mãe, candidíase mamária, dor insuportável, abandono do aleitamento materno. E hoje os estudos mostram, como a Andressa falou, né, que quanto mais o ideal da chupeta é a gente tirar quando nasce o dente, né? Muitas não conseguem. E até mesmo por essa questão da pandemia, eu estou pegando crianças com 5, 7 anos, né, e ali é uma forma de consolo, só que é uma estimulação absurda durante muito tempo. A hora que você tira isso, ela precisa emocionalmente de algo ali. Então, os estudos mostram que os obesos mórbidos, uso de chupeta prolongado, o uso do vício, a comida, ou qualquer outro tipo de situação que eu tenho uma dor, eu tenho um sofrimento, eu preciso o quê? Preciso sugar. Então, assim, o ideal é que a gente não use. Mas se usar, preferencialmente, nasceu o primeiro dente, que vai ser mais ou menos aí por volta de 1 aninho, retirar. Se a criança for mais adulta, existem N maneiras. Eu chego para as crianças e falo, nossa, você está tão linda. Mas o que é essa chupeta? E aí a gente vai brincando. Esses dias no ambulatório, no consultório, ele chegou tão feliz. Ele falou assim, eu tenho uma coisa para te dizer. Olha aqui. Não chupo mais chupeta. Mas isso é um acordo, é um conversar, é um convencimento, é um né? combinado. E a gente explicar para a família, né, todas essas situações em relação à chupeta. Tá certo. Tá bom? Alessandra Jesus, pediatra, e Andressa Martinez, enfermeira, são 2 profissionais do Grupo Técnico de Aleitamento da Secretaria Municipal de Saúde de Santos. Eu agradeço muito a participação, parabéns pelo trabalho. Eu sei que tem uma grande equipe envolvida por trás disso daí. Sim. E eu espero contar com a participação de vocês em outra oportunidade. Só Obrigado. chamar que a gente vem. Muito obrigada por essa oportunidade. É importante isso para o município, para o estado, para o Brasil e para o mundo. Tá certo. Obrigado. E eu agradeço. Parabéns, viu? Obrigado. Agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu sugiro você a compartilhar essa nossa grande conversa aqui na redação do Jornal da Hora, que com certeza você conhece alguém, uma mãe, um familiar, um pai que vai se interessar por esse conteúdo. Falei que não, né? Obrigado a todos e até a próxima.